Bom dia, a alegria de estarmos mais uma vez reunidos na casa do Senhor para adorar o seu nome. Irmãos, estamos chegando perto do evento que nossa sociedade chama de Páscoa. E sempre quando se pensa em Páscoa, principalmente no calendário romano, é a época da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E realmente a ressurreição de Jesus, sua morte, principalmente, mas a ressurreição, se deram no contexto da Páscoa. Então, por conta disso, nós vamos interromper as séries para falar hoje pela manhã e à noite sobre a ressurreição de Jesus, não sobre a Páscoa. Por quê? Porque o crente no Senhor Jesus Cristo, ele não celebra a Páscoa. Sabiam disso? Acho que sim, né? Somos crentes em Jesus, então não celebramos a Páscoa. Porque quem celebrava a Páscoa era Israel, antes da chegada do Messias. O Messias chegou, o Cordeiro de Deus foi sacrificado, não há mais sentido para haver Páscoa. Se você observar bem nos evangelhos, o texto que o Senhor Jesus Cristo chama os discípulos para a ceia do Senhor, na verdade, Jesus diz aos apóstolos, vamos preparar a Páscoa. E ele vai celebrar a Páscoa. E no meio vira ceia do Senhor. Aquele evento da Páscoa / ceia do Senhor é o evento que mostra a transição da velha aliança para a nova aliança. Não vivemos mais na velha aliança. Se nós vivêssemos na velha aliança, primeiro, eu teria que ser um levita. Não existe levita no sentido da velha aliança hoje. Eu tinha que ser um levita, um sacerdote, tinha que estar com uma túnica. Esse espaço seria completamente diferente, né? Nós teríamos que ter uma mesa, um local para sacrificar os holocaustos, os cordeiros, e certamente seria outro estilo de culto. Na velha aliança era de outra forma. A nova aliança, quando chega, ela extingue a necessidade de um templo, por isso que o véu do templo se rasgou, não precisa mais de templo, não tem templo, a gente chama esse espaço de templo por questão de convenção, mas isso aqui é um prédio, o templo é cada crente em Jesus Cristo, é um templo, por isso que o prédio não é tão importante assim, embora a gente cuide, zele e reforme por questão de testemunho até, né, para com os de fora, e também a gente reforma o prédio para ter mais condição. Hoje a professora de escola dominical veio me reclamar com razão, ela tinha razão, porque tem 2 idades numa sala só. Por quê? Porque não tem sala de escola dominical. Então, isso é um motivo para reformar as salas de escola dominical, para ter mais salas, né? Então, e ela estava certa. Eu disse, irmã, estamos trabalhando no orçamento, já leva para a igreja aprovar isso aí. Mas o que eu estou querendo dizer é que a velha aliança ficou na Páscoa, certo? A Páscoa foi o que a ceia do Senhor hoje é para nós. Por isso que crentes não celebram Páscoa. É simples. Agora, é importante você conhecer a história. Obviamente, não precisa nem eu dizer que coelho e ovo de chocolate não tem nada a ver com a Páscoa, né? Não é necessário falar sobre isso, mas é importante entender que a Páscoa tinha a mesma função da ceia do Senhor na nova aliança. Mas o que fica para a igreja do Senhor Jesus Cristo é compreender a ressurreição do Senhor Jesus nesse período. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele celebrou a Páscoa exatamente porque ele seria crucificado precisamente naquele período da morte do Cordeiro Pascal, exatamente para simbolizar, eu sou o último Cordeiro, né? O último e o primeiro Cordeiro de Deus, e o último, não é mais necessário outro Cordeiro. Aqueles cordeiros que eram sacrificados, né, isso não começou com Êxodo, lá em Êxodo capítulo 12, certo? Isso vem bem antes, a Páscoa, sim, a instituição da Páscoa começa ali, claro, mas o sacrifício de um cordeiro, os sacrifícios de adoração a Deus, que apontam para o sacrifício do Salvador Messias, vem desde Adão, após o pecado. A gente vê isso lá em Caim e Abel, a gente vê que Abraão já sacrificava, então foi algo que Deus ensinou de alguma forma,
que nós não sabemos exatamente como, a Bíblia não revelou, mas Deus ensinou, ou para Adão, ou para Caim e Abel, e as ofertas que tanto Caim e Abel apresentaram ao Senhor ali, elas aparecem na lei de Moisés. Porque nem sempre um israelita tinha condição no Antigo Testamento de ter um cordeiro para sacrificar, ele era mais pobre. Então tinha outras possibilidades, ele podia sacrificar aves, ele poderia sacrificar, dependendo do tipo de sacrifício, é claro, né? Porque tinha 5 tipos de sacrifícios, né? O sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa, sacrifício de manjares, quer dizer, dependendo do sacrifício, ele poderia ofertar ao Senhor em gratidão até vegetais, dentro da lei de Moisés, já dentro da lei de Moisés. Mas nós queremos hoje, de manhã e de noite, meditar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque foi uma transição, celebração da Páscoa, ceia, morte de Jesus, ressurreição ao 3º dia e assunção aos céus. Com a descida do Espírito Santo em Atos 2, inicia uma nova aliança. Jesus, ele formou essa nova aliança, ele cumpriu parte da profecia, está lá em Jeremias 31, de 31 a 34, e aparece também no profeta Isaías, aparece lá em Ezequiel, né, uma profecia que trata da aliança eterna, aliança perfeita, outros nomes dados para a nova aliança. Por isso a igreja hoje vive na nova aliança, vamos celebrar a ceia do Senhor hoje para os crentes em Jesus, batizados nas águas por imersão, por conta da ressurreição, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E, irmãos, é importante pensar na ressurreição. Por quê? O que é que lhe motiva a servir a Deus? A motivação é uma força muito poderosa na vida do ser humano. Isso é muito explorado nos dias de hoje, e é verdade. A motivação é algo muito forte, muito poderoso. Mesmo pessoas não crentes com motivações extremamente impactantes, pessoas não crentes conseguem realizar grandes obras por conta de determinadas motivações. Motivações que levam o ser humano a realizar o impensável. Muitas vezes é o desejo do sucesso, é o desejo de ter o seu nome estampado, é o desejo da glória, é o desejo de crescer e ter, né, visibilidade. Ou às vezes a motivação é material mesmo, é o recurso, é o dinheiro, né, é o vil metal mesmo, a pessoa é motivada por aquilo. Existem pessoas que não são crentes, mas que têm uma motivação tão grande que doam a sua vida para obras de caridade, né? E mesmo sem crer em Jesus, achando que aquilo vai livrá-las da condenação do inferno e vai levá-las ao céu. Você imagina o desespero dessa pessoa que dedicou toda a sua vida ao assistencialismo dos pobres e não creu em Jesus. Imagina, ela vai morrer aqui e vai despertar no inferno. Que tristeza. Por quê? Porque foi ensinada de modo errado e acolheu o errado e viveu toda a sua vida baseado numa decisão errada. Isso é muito triste, não é verdade? Então, motivação é um negócio muito poderoso, muito poderoso. Pessoas que não têm nenhum tipo de motivação deprimem. Qual a razão para viver? Ela não tem motivação. Qual a razão para fazer as coisas? Por que eu vou estudar? Por que eu vou trabalhar? Para que ter alguma coisa nessa vida? Ela se deprime. Qual é a motivação correta e verdadeira para os crentes servirem ao Senhor Jesus Cristo? O que é que te motiva a você negar a você mesmo? A você negar suas próprias vontades, seus próprios desejos e quereres lícitos, que não são pecado? O que é que faz você abdicar de um descanso? O que é que faz você abdicar de um valor financeiro? O que é que faz você abdicar até mesmo de lazer, de alguma atividade que você gosta muito para servir ao Senhor Jesus Cristo? O quê? Não pode ser a pressão do pastor. Eu não exerço pressão em ninguém para servir. Na hora que qualquer irmão serve na igreja, tem uma função, um cargo, uma atividade, pastor, eu quero entregar. Tudo bem, irmãos. Você vai perceber em mim a mínima resistência ou tentativa de te convencer a servir ao Senhor. Eu não vou fazer isso. Porque essa não é a motivação correta. A motivação correta é o Senhor Jesus Cristo.
Ele tem que ser a motivação para você fazer tudo o que você faz na sua vida. Se Jesus não é essa motivação, eu não posso ser. E não vou ser. Vai ser Jesus Cristo. Nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, depois a gente vai estudar esse versículo bem melhor, quando na exposição de 1 Coríntios nós chegarmos lá, mas hoje, especialmente 1 Coríntios 15, verso 18, nós lemos, verso 58, 58, nós lemos assim, um texto muito conhecido. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Seja firme e inabalável. Palavras fortes, não é verdade? O que é um crente firme? O que é um crente inabalável? É o crente que, independente do que acontece na vida dele, ele está firme na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é na igreja de Jesus que os crentes servem a Deus. Não só dentro das paredes aqui, mas no ministério desta igreja que você faz parte. É aqui que você deve servir ao Senhor Jesus Cristo. E essa firmeza e o ser inabalável é algo que nós construímos durante toda a nossa vida. E depende de uma motivação. Você tem o seu trabalho secular. Você pode chegar para o seu patrão e dizer, olha, hoje eu não vou não, estou cansado. Você pode? Pode, você pode. Você deve? Você não deve. Porque você pode perder o seu trabalho e aí o negócio fica mais difícil, não é verdade? Então, você não deve fazer algo nesse sentido. Por quê? Porque você tem uma firmeza ali. Você não pode fazer isso. Então, existem vários fatores sociais, econômicos, que promovem com que você fique ali inabalável no seu trabalho, para ganhar o recurso financeiro. Não é verdade? É verdade. Às vezes, alguns até vão doentes, porque é o jeito. Firmeza. Isso é para ilustrar o que é firmeza. O que é ser inabalável. Nada abala. Você está ali, constante. Óbvio que tem as exceções, é claro, né? A gente tem as exceções. Mas você persevera até a volta de Jesus, servindo ao Senhor Jesus Cristo. As coisas ao redor não abalam a sua fé em Jesus Cristo. Os pecados do pastor não abalam a sua fé em Jesus Cristo, porque é Jesus que te sustenta. Certo? Isso é muito importante. E se você é firme e inabalável, é sempre abundante na obra do Senhor. Então, na obra do Senhor, que é a igreja, a gente não faz o mirrado, a gente não faz a sobra, a gente não dá o que sobra, certo? A gente dá em abundância. A abundância, para mim, na minha mente mais moderna, é quando você faz aquela pilha de taças e derrama o refrigerante lá em cima, é o refrigerante, lá em cima e vai enchendo as tacinhas até encher tudo, e enche, derrama tudo. Isso é abundância. Ou abundância é quando você chama os irmãos para almoçar na sua casa ou jantar e todo mundo come que sobra. É abundância, né? Então, na obra do Senhor, a gente não faz as coisas contadinho, mirradinho, né? A gente dá o máximo que nós temos, o melhor que nós temos. Não podemos vir realizar a obra de Deus assim, mais ou menos. Por exemplo, assim, eu não vou dar mais exemplo, porque tá bom de exemplo. Mas abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você pode até ficar triste. Rapaz, eu vim para o culto, será que eu fiz direito? Né? Será que o meu serviço está prestando? Se você fez para a glória do Senhor, usando a sua abundância, o máximo do que você tem, não se preocupe, né? O Senhor vai receber como adoração. Agora, se você fez algo na obra de Deus, relaxadamente, sem vontade, eu vou porque é o jeito, eu sou um membro mesmo, eu tenho que ir para aquela igreja. Se esse é o pensamento, aí você deve se avaliar. E é interessante, irmãos, e é isso que nós vamos trabalhar no futuro, não hoje, mas que quando você lê 1 Coríntios 15, 58, lembra que isso aqui é uma carta, 1 Coríntios, quando Paulo mandou essa carta, ele não dividiu em capítulos e versículos, certo? Essa carta era um bloco, né? Não tinha nem parágrafo naquela época, certo?
provavelmente não tinha nem espaço entre palavras. Sabiam disso? Não tinha espaço entre palavras. A linha era tudo emendado no grego daquele período. Então, o que é que acontece? Acontece que quando Paulo escreveu essa epístola, e aí você pensa, você leu só o verso 58 aqui comigo, né? Aí você, digamos que, eu sei que não é o caso dos irmãos aqui, mas digamos que você é um crente que nunca leu 1 Coríntios. Você vai pensar que esse é o último versículo aqui desse bloco. Você vai pensar que os versículos anteriores tratam de servir a Deus, não é verdade? Só que não. Os versículos anteriores tratam sobre a ressurreição. Aí no final tem a palavra mágica, portanto. Esse portanto é a conclusão. Visto que Jesus Cristo ressuscitou, e nós vamos ressuscitar à semelhança dele, logo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Qual é a motivação para servir na obra de Deus? Qual é a motivação para eu ser um crente firme, inabalável? É a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nós vamos ver agora, pela manhã, apenas um primeiro aspecto, primeiro motivo que faz com que a ressurreição seja a nossa maior motivação na obra de Deus. É um capítulo inteiro, capítulo 15 de 1 Coríntios, sobre a ressurreição. O último versículo diz, logo, sede firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Qual a motivação? É lógico, é a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria razão para estarmos aqui adorando ao Senhor. O serveu estava dormindo. Eu tinha ido fazer uma caminhada. Eu não estaria aqui. Por que estou aqui? Jesus Cristo ressuscitou. Não há nada mais importante do que a obra de Jesus Cristo na vida de um crente. Os crentes firmes e inabaláveis. Primeiro motivo, para entender a ressurreição como a nossa grande motivação e que deve te motivar a servir a Deus. E isso faz uma igreja viva. Né? Você é motivado pela ressurreição de Jesus a servir a Deus, é que a ressurreição foi a grande mensagem pregada pelos apóstolos. A gente prega muito da morte de Cristo, certíssimo, mas tem que pregar sobre a ressurreição. Se você só prega da morte e não fala da ressurreição, o evangelho fica pela metade. Você fala só do aspecto difícil, você não fala da bênção e da graça no sentido abençoador de que nós vamos ressuscitar um dia. Qual é o nosso grande medo? É a morte. A morte é o nosso grande medo. E qual é a nossa grande esperança e motivação? Não vamos ficar na morte, vamos ressuscitar. Vamos receber um novo corpo, à semelhança do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então vejamos esse primeiro motivo. A ressurreição era a mensagem de Deus pregada pelos apóstolos. Olha que o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou ser a ressurreição e a vida. João capítulo 11, verso 25. Jesus mesmo afirmou ser a ressurreição e a vida. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Há dois textos, esse é um dos dois, fantásticos nos evangelhos que mostram, e até difícil, as palavras ficam difíceis, porque na verdade, quando um irmão morre, ele não morreu. É estranho, né? Porque quando Jesus argumenta contra os saduceus, que não criam na ressurreição, qual foi o argumento de Jesus? Ele citou um texto de Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, e Jesus disse, olha, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Por quê? Porque Deus, o Senhor, lá em Êxodo 3, disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se você lembra da cronologia da Bíblia, Êxodo 3, Abraão, Isaque e Jacó tinham morrido há séculos. Mas Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque eles estavam vivos.
Mas o irmão, eles não morreram, viu como as palavras, como é que eu vou explicar? É difícil, né? Eles morreram fisicamente, mas estão vivos aguardando a ressurreição do corpo. Essa é a promessa da ressurreição para nós. Haverá o dia da ressurreição, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos, se Jesus vier agora arrebatar a igreja, nós os vivos iremos primeiro. Não sei como será com os bebês, né? Os bebês vão ressuscitar também, que já são vidas, né? Então, já pensou, os bebês vão, de alguma forma, os bebês também, tem 2 irmãs, tem mais alguma irmã? Não, né? Se não tem, agora você se entregue. Se era um segredo, agora torne público. Brincadeira, irmão. Samara? Não, né? Não, mas tem a irmã Samara, a outra que, né? Não era você não, irmã, desculpa, vocês são parecidas. Mas os bebês vão ressuscitar no sentido de ser transformados, né? Nos ares também ali, no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós viveremos eternamente com Jesus. Novos corpos, sem pecado, sem dor no braço, né? Se o Gessé que está com a dor no braço ali, não vai ter mais a dor no braço. Hoje eu não posso curar o senhor, eu não tenho essa mágica de alguns da prosperidade que tem, mas na ressurreição, Jesus vai operar esse milagre, né, com as dores nas nossas costas e com todo esse processo que é fruto do pecado que veio de Adão, e nós, irmãos, teremos uma vida maravilhosa. Essa é a verdade sobre a ressurreição. Por isso que Jesus diz aqui, João 11:25, trata da história de Lázaro. Que história maravilhosa! Olha, quando você cata os textos nos evangelhos e faz a relação, você percebe uma verdade. Jesus tinha 3 grandes amigos fora dos apóstolos, que era exatamente Marta, Maria e Lázaro. Era o clubinho de Jesus, usando com todo respeito essa expressão. Quando Jesus ia para Jerusalém, ele sempre ia lá em Betânia e ficava na casa deles. E imagina as conversas, né? Jesus, Marta, Maria, Lázaro, eles eram amigos. Ele sempre ia lá. Ele sempre estava na casa deles. Lázaro morre. Jesus sabe. E Jesus se atrasa propositadamente e chega lá já 4 dias que ele morreu, Lázaro. Então, Jesus opera esse grande milagre pouco antes da sua crucificação, exatamente para testemunhar que ele é Deus e que ele ressuscita os mortos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. Não há morte para os crentes. Fisicamente, sim, mas é só uma etapa, estágio. E vamos ressuscitar lá na frente com o Senhor no dia do seu retorno. A ressurreição era essa mensagem. Se nós não pregamos isso, irmãos, a mensagem fica incompleta. Os apóstolos pregavam isso, Jesus pregava essas verdades. O Antigo Testamento é cheio da doutrina sobre a ressurreição dos mortos. Quando José diz, olha, leve os meus ossos para Canaã, porque Deus vos visitará. Ele está falando da ressurreição. Porque na cabeça do povo do Antigo Testamento, tinha que estar lá na terra prometida, porque ali Deus vai visitar e vai ter a ressurreição. Ele pensava na ressurreição dos mortos. Quando, lá em Gênesis 22, Abraão foi levar Isaque para ser sacrificado, o texto de Gênesis 22 não conta a motivação do coração de Abraão, mas Hebreus capítulo 11 fala, diz que Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaque ali. A ressurreição estava na cabeça dos primeiros crentes ali, das histórias bíblicas, fora Daniel. Já é mais para frente, mas no capítulo 12, verso 2, Daniel claramente recebe a mensagem do anjo dizendo que vai ter a ressurreição dos justos e dos ímpios também. Dos ímpios para a condenação, dos justos para a vida eterna. Isso não é algo só do Novo Testamento. Sempre foi pregado uma ressurreição. Sempre. E essa é a nossa grande motivação. Há alguns crentes, eu pego falando assim, a gente só tem essa vida, tem que aproveitar. Isso é um pensamento ateísta. Isso é um pensamento ateísta. Vou aproveitar a vida porque, né? Enfim, não. Não é errado você ter um lazer, fazer uma viagem, fazer coisas que você gosta. Não é errado, de forma nenhuma. Mas você tem que servir ao Senhor Jesus Cristo. Isso é o principal e deve estar em primeiro lugar na sua vida, mesmo que você tenha que deixar luxos, prazeres, confortos ou outras coisas.
Servir Jesus tem que estar no topo da agenda. Agora, é claro que também a gente não serve Jesus 24 horas por dia, todo dia da semana. Não é assim que funciona. Então, dentro da minha agenda também tem os tempos, obviamente, para um lazer com a família, com os irmãos, um passeio, uma coisa assim, uma viagem. Não é pecado. Mas o que eu quero que os irmãos compreendam é que a gente, hoje, a luta do crente moderno é contra o desejo do seu próprio conforto e de uma vida tranquila. Não dá. A gente tem que entender isso. Não dá. Nós temos que ofertar a nossa vida ao Senhor e em algum momento nós temos que fazer o sacrifício. O sacrifício do tempo, o sacrifício do lazer, o sacrifício de várias situações da nossa vida. Para quê? Para adorar o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quem crê em Jesus, ainda que morra, vai viver. À noite, nós continuaremos falando mais sobre a ressurreição, porque essa é uma doutrina que nos motiva a servir a Deus. Mesmo cansados, mesmo com problemas, sei que todos temos problemas, mesmo com dificuldades, servimos ao Senhor por quê? Para a glória de Deus, porque Jesus ressuscitou na cruz para nos ressuscitar também. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor. Nos fortalece, ó Pai, para te servir mais e mais. E que a nossa motivação seja honesta e sincera. A glória do teu nome, ó Pai, motivados pela ressurreição do Senhor Jesus. É que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém.